Nós já falamos aqui no canal que baixa preferência temporal, disciplina e consistência são as chaves aí para se desenvolver em praticamente qualquer área da sua vida e desenvolver suas virtudes. Mas aqui eu quero falar sobre como conseguir alcançar essa consistência e como ter essa baixa preferência temporal e gostar de coisas difíceis como se exercitar, puxar ferro, se desenvolver fisicamente, então se desenvolver financeiramente e se desenvolver profissionalmente e intelectualmente. São coisas que funcionam para mim e quero ver se faz sentido para vocês também. Então, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, já deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários. Então, qual que é a ideia do vídeo aqui? Eu me lembro que quando eu era pequeno eu gostava de jogar Ragnarok Online, que é um RPG online, aí eu acho que fez parte da infância de muitas pessoas da minha idade, então outras pessoas jogaram Tibia, outras pessoas jogaram League of Legends e por aí vai. São jogos aí que marcaram a infância de várias pessoas. E qual que é uma característica aí dessas pessoas que jogavam esses jogos e que inclusive eram viciados aí nesses jogos? Era basicamente a consistência, estar sempre se desenvolvendo. Então, uma das características desses jogos é um caminho claro aí para evolução. Então, no caso do Ragnarok Online, você ia lá, matava os monstros e ganhava experiência. Você ia lá, coletava itens e ganhava zenes, que era o dinheiro do jogo, e conseguia equipamentos melhores, conseguia comprar cartas e itens aí, e ia deixando o seu boneco cada vez mais forte, e conforme seu boneco ia ficando mais forte, era mais fácil de conseguir itens ainda mais poderosos, conseguir mais zenes no jogo, e conseguir matar monstros e lutar no PVP de forma cada vez mais eficiente. Então, basicamente, era um caminho claro para o sucesso e, eventualmente, as pessoas ficavam horas e horas durante dias, meses, anos aí upando seu personagem, ganhando dinheiro dentro do jogo e se desenvolvendo ali. Só que, na verdade, tudo que estava sendo feito ali dentro era um desenvolvimento artificial, porque boa parte dessas pessoas não jogam mais esses jogos e todo o progresso que elas lutaram aí durante muito tempo e com muito esforço aí para conseguir, hoje em dia, na vida real, digamos assim, não vale mais nada, não vale dinheiro, não deixou a pessoa mais rica, profissionalmente melhor e não deixou a pessoa mais saudável, às vezes bem pelo contrário. Então, durante aquele tempo, a pessoa não estava se desenvolvendo. Mas por que é tão fácil se esforçar em jogos aí? Por que é tão divertido matar monstros no Ragnarok Online ou jogar ranqueada aí no League of Legends ou por aí vai, farmar no Tibia? E por que é tão difícil puxar ferro? Por que é tão difícil investir consistentemente em bons ativos? E é basicamente porque no jogo a gente tem um caminho claro para o desenvolvimento, a gente consegue traçar uma estratégia clara para o desenvolvimento e a gente segue isso com pequenos estímulos. Então, no Ragnarok, por exemplo, a gente vai lá, a gente está upando, estamos no nível 51, a gente mata determinados monstros e a gente pula para o nível 52. E a gente sabe que depois do nível 52 vai vir o 53 e por aí vai, até chegar no nível máximo do jogo. Isso faz muita diferença, ter um propósito, ter um caminho claro para seguir. Já dizia aquele velho ditado, se você não sabe para onde está indo, qualquer vento é favorável e você fica perdido então. Então um dos objetivos aí que faz com que você possa gamificar a sua vida, digamos assim, ou seja, dividir aí esses objetivos mais difíceis em pequenos objetivos que você vai alcançando ao longo do tempo e se desenvolvendo e você consegue mensurar o seu progresso. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de investimentos, você quer ficar milionário, multimilionário, bilionário e quer ter muito dinheiro, quer ter uma mansão, carros esportivos e por aí vai, ou simplesmente quer ter liberdade financeira para fazer o que você gosta e para ter liberdade para trabalhar quando você quiser. E como é que você pode alcançar isso? Então, muitas pessoas pensam somente no objetivo final e não aprendem a gostar do processo. Então, por exemplo, se você começar a jogar Ragnarok Online, a gente observa isso com pessoas mais velhas que voltam para jogos antigos, eles já meio que conhecem o processo
perde um pouco da magia e eles pensam só no resultado final e acabam enchendo o saco do jogo e parando de jogar. E na vida é assim também. Se você pensar só no objetivo final, você pode ficar frustrado, porque isso pode demorar anos, décadas aí para se concretizar. Mas se você pensar em, por exemplo, caso você esteja acumulando satoshis, né? Acumulando satoshis, que é uma fração do Bitcoin. Você entendeu que o Bitcoin é um ativo bom, e isso não é uma dica de investimentos, eu não quero falar sobre isso em detalhes aqui, mas digamos que você tenha entendido que sim, o Bitcoin tem um potencial enorme e você quer acumular satoshis. Então, você vai traçando aí objetivos de curto, médio prazo para acumular satoshis. Então, digamos, bom, eu quero juntar aí 100 mil, 1 milhão de satoshis até tal data, quero juntar um Bitcoin, meio Bitcoin até tal data, e você tem esse objetivo. A partir do momento que você já tem esse objetivo financeiro, digamos assim, você passa a ter a necessidade de buscar aí alguns objetivos profissionais. Então, por exemplo, no caso profissional, você quer aumentar aí sua fonte de renda ou aumentar suas fontes de renda. Então, por exemplo, se você trabalha aí no emprego CLT, você pode pensar em como é que você pode se desenvolver, de repente, fazer um curso online de inteligência artificial, aplicar isso no trabalho e, de repente, ser promovido. Ou você pode, por exemplo, ter uma outra fonte de renda paralela, seja empreender na internet, produzir conteúdo para o Twitter, que hoje paga também, tem aí uma receita de ads no Twitter como no YouTube, fazer vídeos para o YouTube, fazer vídeos para o TikTok, para o Kawaii, pensar em algo em longo prazo e se desenvolver aí, pensar em fontes de renda. E quando você pensa nessas fontes de renda, novamente você precisa ter uma visão de longo prazo, baixa preferência temporal e pequenos objetivos. Então, digamos que você esteja, por exemplo, gravando vídeos para o YouTube, ou para o TikTok, ou você está fazendo post no Twitter com o objetivo de monetizar a sua conta. Você não pode ser imediatista e pensar que isso vai acontecer muito rápido, que o jogo vai virar e que rapidamente você vai ter uma fonte de renda bastante alta, vai poder largar o seu emprego e por aí vai, porque isso não vai acontecer, geralmente isso demora. Você precisa pensar em objetivos e indicadores de curto e médio prazo para tornar aí a sua iniciativa mais consistente. Então, digamos que você está fazendo post no Twitter, eu já falei aqui sobre isso aqui no canal, então a minha conta no Twitter aí é monetizada e dá aí um bom... uma boa rentabilidade, aí, pelo menos mais que um salário mínimo só de ads ali do Twitter e muito mais que isso com anúncios que eu faço de empresas, de produtos que eu tenho. Bom, então dito isso, você não deve pensar nesse objetivo logo de cara. Você deve começar aos poucos. Então, bom, eu vou postar aí durante 100 dias e eu quero ver o número de visualizações crescendo. Então, não importa se você vai ter uma visualização, 10 visualizações no começo, um like aí a cada 5 posts, porque isso era o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu postei durante muito tempo sem ter atenção nenhuma e com o tempo aí o efeito de longo prazo foi acontecendo e no longo prazo eu comecei a ter um resultado interessante depois de muito tempo, se eu não me engano, depois de alguns anos aí postando conteúdo praticamente de graça. Tem que ser algo que você gosta, tem que ser algo que tem algum propósito para você. Então, eu particularmente eu gosto de falar sobre economia, sobre Bitcoin, sobre filosofia, sobre assuntos que eu acho que vão melhorar a vida das pessoas, que melhoraram a minha vida e que eu acho que tem potencial aí de melhorar a vida de outras pessoas também. Então, pense de forma consistente no longo prazo. Não pense aí, bom, quando que eu vou começar a ganhar 20 mil reais por mês no YouTube? Mas sim, vou postar vários vídeos, eu quero postar de forma cada vez mais consistente. Eu quero também melhorar a qualidade dos meus vídeos aqui, então eu quero que o número de visualizações e retenção aumente aí de tempos em tempos. Para isso eu vou estudar como é que eu posso fazer isso, ver o que funcionou e repetir o que funcionou e descartar o que não funcionou para ir melhorando ao longo do tempo. E a receita aí dessas empreitadas vai ser uma consequência, mas não deve ser o que você deve buscar imediatamente. Bom, então já falamos aí, você quer, digamos, acumular sets, você quer acumular bons ativos financeiros que vão gerar aí uma segurança para você no futuro, quando você talvez não tiver mais condições de trabalhar, quiser se aposentar. A gente sabe que a aposentadoria estatal aí é uma fraude, não vai acontecer, os políticos e burocratas não vão cuidar de você quando você for mais velho, então você tem que começar a pensar nisso o quanto antes. Então, beleza, você já está acumulando bons ativos, você está estudando formas de
melhorar aí as suas fontes de renda, tanto no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, como freelancer e por aí vai. E você precisa se qualificar também. Então, eu gosto de dividir os estudos em estudos mais práticos e pragmáticos, ou seja, eu vou, por exemplo, ver um vídeo, um tutorial no YouTube sobre como utilizar a inteligência artificial para um problema que eu tenho hoje e vou aplicar hoje de noite, por exemplo, digamos. Então, esse seria um estudo mais pragmático e mais imediato aí, relacionado à profissão. Eu acho que é importante ter isso. E eu acho que também é importante ter um estudo aí mais indireto de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ler os grandes clássicos aí da filosofia, ler um pouco de economia. Então, sobre economia, ler alguns livros do Mises, como As 6 Lições, que é um livro básico de economia que todos deveriam ler. Ler, por exemplo, o Padrão Bitcoin ou Bitcoin Red Pill, se você quer entender mais sobre os ativos que você vai investir no longo prazo, os ativos que você vai ter no longo prazo. Ler livros aí clássicos da filosofia, isso vai aumentar seu repertório, vai aumentar aí suas chances de ter assuntos interessantes com pessoas que você venha conhecer. Isso vai ser útil para você de uma forma muito indireta, que talvez seja até difícil de mensurar. Você vai aumentar aí seu repertório, você vai aumentar aí seu escopo de imaginação, então você pode ler livros sobre negócio, mas eu diria aí que começar com grandes clássicos da filosofia, Platão, Aristóteles, ler a República de Platão, ler alguns livros sobre ética, por exemplo, do Aristóteles, Ética Nicômaco, Metafísica, enfim, pegar um assunto que você se interessa, sem muita pretensão de aplicar isso na prática no curto prazo, mas isso vai acabar moldando aí o seu repertório e vai expandir aí a sua visão para coisas mais elevadas. Inclusive, quando a gente está falando de questões materiais aqui, então melhorar seu corpo, melhorar aí sua condição financeira e profissional, mas eu acho importante também se desenvolver em outras áreas que transcendem a matéria. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo especificamente, mas eu acho sim importante você ler os grandes clássicos da literatura, da filosofia, da economia e por aí vai. Por exemplo, se você gosta de economia e se você gosta de teoria monetária, um livro muito interessante é o livro do Hayek, A Desestatização do Dinheiro, e entender um pouco mais sobre o que é o dinheiro de verdade. Enfim, tem inúmeros livros interessantes. Hoje em dia a gente tem livros gratuitos em PDF em sites como o Instituto Rothbard, o Instituto Mises, e você pode pesquisar e encontrar esse conteúdo. Não tem nenhuma grande barreira para isso. Então, beleza, eu já falei sobre como começar a se desenvolver financeiramente, sobre como começar a se desenvolver fisicamente e profissionalmente. Aliás, fisicamente faltou, né? E de forma intelectual também. Em relação a livros, algo que funciona muito para mim é manter um checklist de leituras que eu quero fazer e manter uma lista aí de livros que eu li em cada mês. Isso faz com que em cada momento que eu termino de ler um livro que eu queria ler, eu marco ali na lista. Isso dá um tipo de gratificação, assim, é difícil de explicar, mas, por exemplo, voltando para o exemplo dos jogos, você compra ali um item novo, ele fica ali no seu inventário e você vê o item ali, e isso tem um efeito, né, um efeito de que você se esforçou e conseguiu algo dentro do jogo. E na questão dos livros é a mesma coisa. Então, se você tem uma lista aí de livros bons que você quer ler e que você leu, você fica com aquela lista e isso dá uma espécie de gratificação. Não sei se funciona para todo mundo, mas comigo funciona. Inclusive é interessante porque eu tenho livros que eu quero ler no futuro. E sobre o desenvolvimento físico, eu acho que eu não entrei ainda nessa questão aqui no vídeo, então a questão é basicamente o seguinte: você precisa se desenvolver do ponto de vista físico e intelectual. Se desenvolver simplesmente do ponto de vista intelectual não funciona, porque você vai ter vários problemas. Aí o teu corpo e o teu intelecto, eles devem agir e se desenvolver de forma conjunta. Inclusive, a educação clássica, ela tinha, por exemplo, como um dos pilares da educação masculina, a luta, as artes marciais. Então, Platão, ele lutava greco-romana, inclusive Platão significa ombros largos, e algumas pessoas dizem que esse apelido foi por causa do fato de que ele era grande, ele era um bom lutador. Sócrates foi um bom guerreiro, Aristóteles também lutava uma espécie de grappling, uma espécie de wrestling, aí, luta greco-romana. Enfim, então a educação clássica e o desenvolvimento físico e as artes marciais sempre estiveram
correlacionadas. Então, exercício físico, de uma maneira geral, é excelente. Eu, particularmente, gosto de hipertrofia e gosto de lutas. Então, boxe e jiu-jitsu são as artes marciais que eu pratico, mas eu também gosto de vários outros esportes, como tênis, snowboard, surf e por aí vai. Mas, atualmente, os que eu pratico com mais frequência, então, é hipertrofia e artes marciais. E eu recomendo bastante que você faça isso em conjunto com todos os outros aspectos. Então, você está se desenvolvendo financeiramente, profissionalmente, economicamente, e desenvolvendo o seu físico também. E como é que você deve se desenvolver? Então, por exemplo, no jiu-jitsu, isso fica muito claro. Você tem um sistema de faixas e você vai evoluindo nas faixas. Isso é muito bom porque você consegue observar o progresso, não só do ponto de vista prático, ou seja, conforme o tempo vai passando, você consegue apanhar menos e bater mais. E também você tem aí um artifício de hierarquias que consegue fazer com que esse desenvolvimento fique mais visível aí na sua vida. E eu recomendo também que você consuma conteúdo sobre o assunto, então estude alguns golpes, coloque eles em prática nas aulas. Se você está puxando ferro, você veja alguns vídeos sobre como melhorar a sua dieta, como melhorar a execução do seu treino, como melhorar aí a hipertrofia e basicamente acompanhar esse desenvolvimento de cargas, de volume muscular e por aí vai, para incentivar aí a sua rotina. Se você simplesmente for na academia, puxar o ferro com o mesmo peso, sem muita vontade, você provavelmente vai cansar rápido. Então eu recomendo que você estude o assunto quando você estiver lá, você está presente, tentando melhorar, como se você estivesse num jogo. Você não está simplesmente cumprindo uma obrigação e pensando, tomara que acabe logo essa 10ª repetição da 4ª série do supino, mas pense assim, bom, eu estou fazendo supino com tantos quilos, eu quero passar para 40 quilos de cada lado, como é que eu vou fazer isso? Vou aumentar aqui 1 quilo, vou me esforçar e vou me alimentar melhor para que semana que vem, daqui a um mês, eu consiga aumentar mais 1 quilo e por aí vai, para que você consiga ter essa noção de progresso ao longo do tempo. Então, basicamente isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas colocam objetivos errados, elas querem ser milionárias, ter um shape muito bom, serem muito inteligentes, já terem lido muitos livros, mas eles não têm aí os objetivos de curto prazo, que são os mais importantes. Ou seja, eu quero fazer tais cursos e aplicar no trabalho de forma consistente, eu quero fazer tantos vídeos e postar no YouTube de forma consistente, eu quero aumentar 1 quilo, 5 quilos no supino aí até X tempo, eu quero acumular tantos satoshis até o final do ano, até nos próximos 5 anos e por aí vai. Então, são objetivos de mais curto e médio prazo, como funciona nos jogos, então. Você quer ganhar aí alguns níveis, você está farmando, você vê o seu boneco se desenvolvendo e você vai visualmente tendo acesso a esses mecanismos que vão gerar um incentivo para que você continue. Então, você vai vendo seu boneco se desenvolvendo, o número de zenes crescendo, o seu nível subindo, os seus equipamentos mudando, e você pode ver isso também na vida real. Então, a recomendação que fica se você gosta de jogos, se você consegue se dar bem em jogos, e eu acho que muitas pessoas aqui que estão na internet, que estão consumindo vídeos no YouTube, conseguiram se dar bem em vários jogos, conseguiram um ranking avançado aí, seja no League of Legends, no Ragnarok, mas acabam não se esforçando tanto na vida. E a minha sugestão se esforce, então, gamifique a sua vida e faça o tracking desse progresso na vida real. Vai ser muito gratificante ver que todo o seu esforço está sendo recompensado no futuro e que você não ficou aí durante horas e horas da sua vida simplesmente se esforçando num jogo que não vai ter nenhum resultado prático no futuro, de fato. Então é isso. Essa é a ideia aqui do vídeo. Gamificar a sua vida, tanto no trabalho, quanto na academia, quanto do ponto de vista intelectual, nos livros que você está lendo, no conteúdo que você está estudando e coloque isso em prática. Eu quero que vocês comentem aí no vídeo qual que é a experiência de vocês, se vocês já fizeram isso, quais foram os períodos onde vocês se desenvolveram mais e menos, para que eu entenda aí quais são as dúvidas e dificuldades de vocês e de repente abordar isso em outros vídeos futuros aqui do canal. Bom, se você gostou, já deixa seu like, clica no sininho, inscreva-se no canal. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um grande abraço e até mais.